venha viver para a Águeda, nós encontramos a sua casa de sonho. Boa noite, estamos na Semana da Gala Os Soberanos, sexta-feira santa, às 9h30 da noite, no Centro de Artes de Águeda. Banda Nova de Fermentelos, Elsa Corga e Jorge Almeida são os protagonistas da edição número 7. Vamos às notas iniciais da edição de hoje, 14 de abril. Rita, muito boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Júlio. Boa noite. As minhas notas iniciais são aqui as notícias de que a Câmara Municipal contratualizou com o IRU o arrendamento de 7 apartamentos em Aguada de Cima que vai destinar a famílias refugiadas, cujo apoio tem sido solicitado ao CLEIM, portanto, ao Centro Local de Apoio à Integração a Migrantes, o que significa que a nossa Câmara Municipal está a encetar esforços, nomeadamente nesta questão da habitação para famílias carenciadas, nomeadamente neste caso em concreto, para os refugiados. Esta é a minha primeira nota. A segunda nota também vai aqui no campo da habitação e prende-se com a opção escolhida pela Câmara Municipal de atribuição de subsídios ao arrendamento também para famílias carenciadas e que em 2022 vai apoiar com estes subsídios ao arrendamento 66 agregados familiares, segundo aquilo que é a notícia e tem sido veiculado. A opção da Câmara Municipal vai sempre para o apoio ao arrendamento para famílias carenciadas, nomeadamente na lógica de que assim potencia a inclusão das mesmas no parque habitacional e também incentiva os proprietários a arrendarem estas habitações, nomeadamente as habitações que possam ter disponíveis. A terceira notícia é a notícia relativa à nossa deputada, a doutora Paula Cardoso, e ao facto de a mesma ir assumir a vice-presidência do grupo parlamentar do PSD, com as áreas do trabalho, da segurança social, da inclusão, do orçamento e das finanças, que me parece a mim que é um claro reconhecimento à capacidade de trabalho, ao empenhamento e também à competência técnica, e o que será certamente uma mais-valia para todo o país e nomeadamente para nós, para a Águeda. São as minhas notas iniciais. Júlio, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Duas notas. A primeira, só um comentário à questão da habitação e o arrendamento de 7 apartamentos em Aguada. Por fim, para que se está a trabalhar nesse sentido, parece-me não, tenho a certeza que está a ser bem tratado. Isto levanta aqui uma questão também. Eu não sabia que havia 7 apartamentos, acho que ninguém sabia que havia 7 apartamentos para alugar em Aguada. Estamos sempre a falar da falta de habitação, da falta de casas para alugar, mas pelos vistos não havia. São 7 apartamentos que estão destinados a rendas acessíveis, sim. Portanto já estavam devidamente identificados e estavam destinados a estes fins. Sim, é importante, sim. E para o fim que está destinado, sejam bem utilizadas, que é importante. As minhas duas notas têm a ver com a Federação de Associações de Pais, que realizou na semana passada no GICA uma iniciativa que chamou a Feira das Profissões, direcionada para jovens com o 12º ano, estiveram envolvidos jovens da Marques Castilho e do Adolfo Portela. Parece-me uma iniciativa com bastante interesse, por aquilo que também pude perceber e observar, teve uma participação bastante interessante e quem sabe se muitos daqueles jovens que ali estiveram não encontraram ali um caminho, digamos, um rumo para as suas vidas e ou encontraram ali também uma nova perspectiva relativamente ao que fazer no futuro. A segunda questão tem a ver com o Centro de Artes. O Centro de Artes vai comemorar os seus 5 anos, se bem sei que é só para maio, ainda vamos ter tempo com certeza de voltar a falar sobre isso, mas talvez fosse interessante dar desde já os parabéns para o Centro de Artes, mas que ao mesmo tempo pudessem dar uma prenda a alguns funcionários do Centro de Artes. Funcionários esses que estão há 5 anos a recibo verde. Ora, não estou a falar e nem estamos a falar de funcionários que vão lá a um espetáculo, ou vão lá fazer uma noite ou um dia, estamos a falar de funcionários que estão lá fisicamente
todos os dias, a cumprir horários, fins de semana, feriados, e estão a recibo verde. Bem sei que depois há necessário a questão dos concursos, é necessário toda essa burocracia, mas digo assim a bom da verdade que 5 anos a recibo verde numa estrutura destas é tempo demais, em minha opinião. Portanto, são funcionários que estão a título precário no desempenho de funções para o município. Sim, e estão, na minha perspectiva, a exercer uma atividade de forma permanente, porque eu vou ao Centro de Artes e vejo sempre as mesmas pessoas, a tirar o bilhete, a indicar a sala. Não, indicar a sala será pontual, mas as pessoas que lá estão a recibos verdes há 5 anos. Eu sei que isto na cultura que passa-se um bocado desta situação em outros lados. Na Casa da Música no Porto, neste momento, há um grande conflito com uma série de profissionais. E uma série de ações em tribunal. Ações em tribunal de profissionais que estão há anos na Casa da Música, que estão a receber verde, mas são daqueles, repito, não são aqueles que vão lá de vez em quando fazer um programa ou fazer uma atuação. Não, são aqueles que estão lá fisicamente das 8 às 6 ou das 9 às 6. Horários. Recebem sempre o mesmo isto valor. Creio que seria muito interessante quando fosse, digamos, o aniversário, estes funcionários vissem resolvida esta questão. Ao que sei, os mais recentes contratos com os funcionários foram feitos no início deste ano por um período de meio ano, 6 meses, estando prevista um concurso para meados do ano, no sentido de integrar os funcionários no quadro de pessoal da Câmara Municipal. Sim, eu não tenho essa informação. Daquilo que eu pude recolher é que já em anos anteriores se falou que este assunto ia ser resolvido, ia ser tratado, e já lá vão 5 anos. Tem sido adiado. E alguns deles foram, digamos, convidados, porque tinham outras tarefas, outros trabalhos, foram convidados a ir para ali, com perspectivas naturalmente diferentes daquelas que têm neste momento. Muito bem, vamos aos temas da semana. Começamos pela primeira parte da longa entrevista que Jorge Almeida concedeu ao jornalista da Soberania do Povo, Augusto Semedo. Na próxima semana publicaremos a segunda metade da conversa. Rita, que ilações é que podemos tirar daquilo que o Presidente da Câmara disse ou não disse? Bem, eu tive aqui a oportunidade de ler estas 3 páginas e meia. Fazer um grande trabalho de casa, por aquilo que é possível ver. Tive aqui a sublinhar a verde, aquilo que me pareceu mais relevante, e o verde não é querer ser tendenciosa, claro, naturalmente, até já sabem. Desta primeira, ressalvando que isto é uma entrevista com 2 edições, portanto, eu desconheço o que é que estará na segunda edição, mas quanto aqui à primeira, acho que esta entrevista, no meu ponto de vista, foi uma oportunidade perdida do Sr. Presidente da Câmara nos falar daquilo que é as perspectivas para o futuro. Ou seja, ao longo aqui destas questões que lhe foram colocadas pelo Augusto Semedo, e que abrange diversas áreas, nomeadamente os investimentos do Casarão, aqui a questão da habitação, outras questões de funcionamento com a oposição e até com aquilo que foi o mandato passado. Penso eu que estamos sempre a falar daquilo que tem vindo a ser notícia nos últimos tempos, ou seja, nós já tivemos a oportunidade de ler e reler a situação do investimento do Casarão, já tivemos a oportunidade de ver aquilo que se sabe da estratégia local de habitação, já sabemos qual é o relacionamento do atual Executivo com a oposição, já também percebemos o que é que está aqui por trás, por exemplo, da alteração ao regimento, que é uma das questões aqui abordadas. Portanto, aquilo que eu gostaria de ver, e estou muito expectante aqui pela segunda edição, era aquilo que o Sr. Presidente da Câmara tem para nos oferecer para o futuro. Ou seja, estas são questões que nós já conhecemos, que já sabemos qual é a posição do mesmo, que já tivemos a oportunidade até de algumas de escrutinar aqui, e eu gostava de ter aqui, da parte do Sr. Presidente, opiniões mais concretas sobre aquilo que o Conselho pode esperar deste mandato. No fundo, ver na opinião dele, de viva voz, em que é que se traduzem as opções políticas deste mandato, em que é que se traduzem aqui, no fundo, as grandes opções do plano vertidas na prática, as grandes medidas a tomar para este mandato. Gostava de ver aqui, de facto, a estratégia local de habitação de forma definida. Nós
temos aqui algumas menções à mesma, mas ainda não está devidamente concretizada, porque, segundo o Sr. Presidente, está para aprovação do IFRU, portanto foi feita uma melhoria com a contratação de uma nova empresa, porque o primeiro trabalho não correspondia às expectativas do Executivo e, portanto, está nesta fase para aprovação e depois será levado à Assembleia Municipal. Mas, no fundo, aquilo que nos é dito aqui, nesta entrevista, é aquilo que nós já sabemos. Nós já sabemos que a opção para a habitação passa pelo arrendamento, passa pela concessão de benefícios fiscais, mas gostava de saber o que é que se oferece mais. Gostava de saber, apesar de ser aqui questionado, como é que nós vamos captar pessoas. Portanto, parece-me muito acertado aquilo que diz o Presidente da Câmara, que os investimentos para captar empresas só têm sentido se as pessoas puderem vir viver aqui. E ele diz uma expressão que me parece muito bem, que é: só faz sentido fazer todos estes investimentos para captar empresas e, por isso, pessoas, se essas pessoas puderem fazer vida aqui, entendendo esta terra como sua. Eu já defendi isto aqui antes, continuo a defender. Nós temos que tornar o Concelho de Águeda um concelho atrativo, temos que fazer com que as pessoas se identifiquem com o concelho, e isso precisa de medidas. E eram essas medidas que vão muito para além do investimento no Parque Empresarial do Casarão, que eu gostava de ver aqui elencado. Portanto, parece-me que esta primeira parte da entrevista é apenas um olhar para aquilo que nós já conhecemos, e que poderia ser potenciada de uma forma mais positiva, ou seja, de uma forma de concretização do que é o futuro, daquilo que nos espera deste mandato, e, portanto, eu estou expectante para que a segunda edição possa ser a concretização desses meus anseios. E essa constatação de Jorge Almeida também carece de casas? Sim, carece naturalmente de casas. Gostava de ver como é que vão incentivar os proprietários de atuais casas a arrendarem as mesmas. Gostava de... Aqui é dito que a política de reabilitação que funciona em Águeda, que tem vários incentivos, quer em sede de IVA, quer em sede de IMI, isenção de taxas e licenças, mas eu gostava de perceber se isto é suficiente. Na minha lógica, nós temos que fazer muito mais para além daquilo que já vem sendo feito. Temos que conceder mais celeridade aos processos, temos que fazer outros incentivos. Já tivemos em Águeda umas políticas de atribuição de tintas para pintar fachadas. Portanto, eu gostava de perceber, para além daquilo que é o sistema vigente e que já vem de mandatos anteriores, o que é que este mandato e este atual Executivo propõe para a questão da habitação em concreto, portanto, o que está previsto na Estratégia Local de Habitação, que é direcionada a famílias carenciadas, mas também o que é que está previsto para incentivar a que as pessoas venham viver para a Águeda, venham trabalhar para a Águeda e façam de Águeda sempre concelho, naturalmente, a sua terra. Qual é o processo, quais são as definições de estratégias para garantir que as pessoas se identifiquem com o nosso concelho? Com a cidade propriamente dita, mas sobretudo também com as freguesias, porque não podemos descurar as freguesias. Eu, quando falo Águeda, falo sempre Águeda no concelho. Estou a falar sempre de uma visão abrangente que vai muito para além daquilo que é a cidade. Eu tenho muita curiosidade porque nós não nos podemos esquecer que não há desenvolvimento se as pessoas não se fixarem nos territórios. E um dos modelos de fixação do território é a oferta de trabalho, mas também a oferta de habitação. E nós temos este grave problema. Primeiro, não temos habitação e depois temos um grave problema de carência de mão de obra. Portanto, eu gostava de perceber como é que isto se concretiza na prática. Ou seja, o Sr. Presidente da Câmara dá-nos linhas gerais sobre o que tem vindo a ser feito, mas eu gostava de perceber quais são as linhas concretas para o futuro, nomeadamente nestes temas que me parecem fulcrais para o desenvolvimento do Concelho. Júlio, o que é que achou da entrevista de Jorge Almeida? Eu achei que antes de mais, que é uma decisão interessante da direção do Jornal Soberania do Povo, criar esta expectativa que na próxima edição, até pegando naquilo que a Ana Rita disse, é que vai ser, e portanto na próxima edição acho que devem tomar já medidas para fazer mais jornais, dar-lhe orientações rapidamente lá para a gráfica onde é feito o jornal, porque vai esgotar porque vamos estar à espera que na segunda parte da entrevista possam de facto vir respostas como a Rita aqui colocou. Eu não tive condições para ler tão aprofundadamente a entrevista, partilho, no entanto, da perspectiva do ponto de vista que a Rita aqui coloca, mas há 3 aspectos que gostava de abordar. Desde logo, porque sobre isso falou muito em Águeda, ficamos todos agora a saber, pela voz do Sr. Presidente da Câmara, que foi convidado pelo PSD para ser cabeça de lista às autarquias e não foi
ele que se ofereceu ao PSD, portanto, ele diz que é um homem que fala a verdade, e eu acredito que fala a verdade, e portanto, esta primeira questão está dito, porque constou-se em Águeda, não é, que se teria andado a oferecer a vários partidos. Na entrevista diz, fui contactado pelo PSD para ser cabeça de lista. A outra tem a ver com a captação de pessoas e a instalação de novas empresas em Águeda. Já nos há muitos anos se falava na criação de novas estruturas, das tais zonas industriais de nova geração, e ela foi criada no Casarão, e bem, mas também não embandaremos em arco, não é? Porque, felizmente, que agora nos últimos anos o Casarão teve um impulso bastante significativo, e isso deve-se naturalmente aos empresários que estão a investir naquela zona e a investir em Águeda, mas começámos mal. A Sacti, quando veio para Águeda, era uma coisa, não é? Só faltava, não é? Aliás, até também recebeu os soberanos. Era uma coisa para não sei quantas centenas de trabalhadores. Hoje a Sacti já não existe, já acabou, e há lá uma empresa que tem cerca de 140 trabalhadores. E geriram-se muitas opções e muitos investimentos em função da Sacti, não é? Gastaram-se ali muitos milhões. Tipo, um bocado vamos falar em milhões, também podíamos tentar perceber quantos milhões é que ali foram gastos. E isto, eu não estou em desacordo que se aplique, eu estou a dizer que também devemos ter alguma, quando se faz este tipo de afirmação de que aquilo agora vai ser uma coisa, enfim, fora do... É preciso ter alguma atenção, não é? Porque as coisas podem depois não correr da mesma forma e estamos a gastar dinheiro que é necessário. Outra coisa que me chamou a atenção tem a ver com a tal reabilitação urbana. Há... digamos, perspectivas de futuro. Diz o Sr. Presidente da Câmara também que neste momento as coisas já estão a andar. Eu, sinceramente, posso estar a ver mal e admito que sim, mas eu continuo a fazer o percurso Capela São Sebastião, Largo da Banda Nova, Armando Castela, deixo à praça, e agora até um bocadinho vou abaixo à Rua Soberania do Povo e continuo a ver as mesmas casas a caírem aos bocados e a precisarem ser rapidamente estruturadas, arranjadas, demolidas algumas, e portanto não estou a ver, sinceramente admito que nas freguesias possa haver essa reabilitação, aqui ao nível do centro da cidade, e em Águeda essa reabilitação não está a acontecer. De qualquer das formas, e voltando ao princípio, também acho que foi oportuna esta entrevista, porque sendo a entrega do soberano ao Sr. Presidente da Câmara na próxima sexta-feira, ter esta entrevista de 2 semanas, creio que também justifica a entrega do soberano. Muito bem. Vamos avançar para outro tema. 1.600 milhões de euros. É este o montante do prejuízo recorde da TAP no curto período de 1 ano, no caso, no ano passado. Isto dividido por 10 milhões e 300 mil portugueses, que é a nossa população, dá qualquer coisa como 155 euros por cabeça. A conta só se faz porque serão os portugueses que vão pagar a fatura. Rita, contigo, com o Marco e com o Bernardo, vão ser precisos 465 euros. Pois é, Jorge. Só para tapar este buraco. Só para tapar um buraco chamado TAP. Portanto, passa o pleonasmo, continuamos a tapar a TAP. A verdade é que eu ainda tenho uma conta muito melhor para fazer, que é a seguinte. Li numa parangona de um jornal, que já não sei identificar qual era, que no final de 2021 a TAP precisava de uma ajuda de 3,5 mil milhões de euros. Ora, se nós fizermos assim uma conta genérica e se admitirmos que nós temos 10 milhões de habitantes, só para a TAP, cada um de nós precisa de 350 euros. Ou seja, ainda sou mais pessimista do que tu. Agora, a TAP em números. Eu tive a oportunidade de recolher aqui alguns números, porque eu e os números não sou muito boa. E tive também a oportunidade de ouvir a entrevista da CEO da TAP, e na qual nós, se não prestarmos a devida atenção, até ficamos com a noção de que realmente o ano 2021 não foi tão negro quanto isso. Porque aquilo que a CEO acabou por dizer foi
que a TAP efetivamente tinha tido um prejuízo de 1.600 mil milhões de euros em 2021, mas avançou aqui com alguns números interessantes, que eu vou aqui só recolhê-los, em que disse que em 2021 teve um aumento no número de passageiros e de receitas, e que este aumento até foi de 25,8%, que foi de mais de 1.000 milhões de euros. Disse também que teve uma evolução muito significativa na carga e no correio, onde as vendas aumentaram 88%, o que não é difícil, uma vez que nós em 2021 tivemos uma série de constrangimentos nos portos e nos outros meios de transporte. Disse que depois, na mesma entrevista, que os resultados e os prejuízos da TAP ficaram associados ao aumento dos gastos operacionais com a reestruturação do encerramento da manutenção e engenharia do Brasil, que ao longo dos últimos 16 anos tinha dado prejuízo sempre, e que estes gastos operacionais subiram 42%. Mas, no fundo, acabou por dizer que, apesar deste prejuízo ser astronómico, não é? Portanto, de 1.600 a 1.000 milhões de euros, que se previa que a TAP tivesse um prejuízo de 1.775 milhões de euros, ou seja, ainda ficámos aquém daquilo que era expectável no plano de reestruturação. Ora, o que é que eu tenho a dizer sobre estes 1.000 milhões e que temos tanta dificuldade em dizer tanto milhão? Eu permito-me recordar aqui três números. Primeiro, que no final de 2021 o Estado fez um aumento de capital de 1,7 mil milhões de euros na companhia, que fê-lo através de uma injeção de cerca de 500 milhões de euros e uma conversão em empréstimo de 1.200 milhões de euros, que em maio de 2022 já tinha uma entrada de cerca de 400 milhões de euros, como compensação de prejuízo Covid. Portanto, em 2021, nós tivemos um investimento do Estado de mais de 2.000 milhões de euros à TAP. Está também previsto, ainda este ano, que a TAP irá receber cerca de 990 milhões de euros, que, segundo o novo Ministro das Finanças, é importante, porque a TAP assegura não só a internacionalização de Portugal no mundo, e que em 2019 assegurou cerca de 1 ou 2% do PIB. Mas o que é que nós temos a dizer acerca disto? Temos a dizer que, de acordo com o plano de reestruturação, esta última tranche vai ser a última que a TAP vai receber, não é? Naquele pacote de 3,2 mil milhões de euros que estava consignado. Portanto, esta é a última tranche. E será que esta última tranche vai ser suficiente para reestruturar a TAP? Será que 2022 vai ter um aumento de receitas a nível de passageiros que conseguirá suprir estas carências? Será que a TAP, assim como todas as companhias, não é? Nós não nos podemos esquecer que 2020 e 2021 tivemos grandes dificuldades de circulação, porque tivemos fruto da pandemia, a liberdade de circulação foi muitas vezes colocada em causa e foram mesmo suspensas a circulação de voos e, portanto, naturalmente, temos um prejuízo diretamente associado. Resta é saber se consegue, em 2022, dar a volta a este bolo, ou se vamos continuar a onerar o país, o bolso dos contribuintes, a injetar dinheiro numa companhia que tem sido, e que nestes últimos anos, deficitária e altamente deficitária. Agora, o que importa perceber também, este é o ponto de vista do investimento. Depois importa perceber aqui outra questão, que é: a TAP conseguiu ter este prejuízo também à custa daquilo que foram uma diminuição dos encargos com o pessoal. A TAP levou a efeito uma série de negociações, uma envolvida num despedimento coletivo, outras em algumas reformas antecipadas que promoveu, e que baixou mais de 46 milhões de euros. E que isto se traduziu numa saída de 1.140 trabalhadores. Portanto, na entrevista e uma série de cortes salariais. Já foram recuperados alguns, não é? Entretanto, fruto de ações judiciais e de impugnações de despedimentos, já entraram alguns. E o que eu queria dizer era o seguinte, que era: a TAP despediu 1.140 trabalhadores,
negociou cortes salariais e agora é anunciado pela CEO que vai contratar 250 tripulantes de cabine. E destes 250 tripulantes de cabine, muitos deles vão ser reintegrações fruto de ações judiciais que vão ser procedentes. O que significa que não sei se a TAP está a contar com estas reintegrações ou se está a contar em admitir pessoas com salários mais baixos para, no fundo, manter os encargos com o pessoal num nível mais baixo para depois aumentar o lucro. Mas, deste ponto de vista, temos que nos manter atentos, porque estamos a falar de vidas de pessoas e estamos a falar de uma companhia nacional e, portanto, honestamente, não sei o que dizer, mas sei que estamos a investir muito e isto tem que ter um fim. Nós não podemos continuar a ter um investimento de mais de 3 milhões na TAP, quando em termos comparativos nós temos um orçamento, no Orçamento de Estado previsto como despesa para o Serviço Nacional de Saúde, 12 mil milhões de euros. Ou seja, de 12 mil milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde, em termos comparativos com 3 mil milhões de euros para a TAP, quais são as nossas prioridades? Isto aqui é o que nós devemos pensar, se continuamos a injetar dinheiro numa companhia aérea que corre todo o risco de falir, ou se injetamos este dinheiro e estes valores naquilo que é mais importante para todos os cidadãos. E já que estamos aqui a debitar números para que se perceba em rigor, a TAP teve em média um prejuízo diário de quase 4,5 milhões de euros em 2021. Seriam precisos 16 jackpots de Euro milhões de 100 milhões de euros cada, só para tapar esta cratera financeira de um ano. E convenhamos também que este buraco daria para fazer 40 estradas de ligação entre Águeda e Aveiro, ou seja, qualquer coisa como 560 quilómetros de via rápida. Júlio, a Rita defendeu aqui que isto tem que ter um fim. O fim é o fim da TAP? Eu quero acreditar que não seja o fim da TAP. A Ana Rita colocou um conjunto de questões que são factuais, portanto, são os números que são. Não sei quanto é que eu iria pagar nas contas que fez aí, mas as contas que o Jorge aqui lançou para que a Rita vai ter que pagar para a TAP vai ter que ser mais. Porque ainda estamos a pagar do BPN, ainda estamos a pagar do BES, estamos a pagar para o Novo Banco, estamos a pagar do Banif, vamos a pagar muita coisa. Para além dos nossos encargos. Eu não estou a fugir da questão da TAP, não estou a fugir da discussão da TAP para me escudar naquilo que foram os milhões que foram introduzidos nestas empresas. Nem me vou escudar na privatização da ENA, que é a autoridade que gera os aeroportos em Portugal, em condições é que foi. Nem com certeza é a EDP, não é? Não vou... Ainda há dias ouvi um comentador de grande renome nacional, agora está sempre na televisão a falar sobre essa famigerada guerra, mas foi no tempo dele, não é, que apertou a mão àquilo que ele agora chama os eixos do mal lá do Oriente, mas foi ele que vendeu a EDP, o governo dele vendeu a EDP e assinou esse documento. Nem estou a falar dos CTTs, não é? A soberania do povo nunca me chega à casa a tempo e horas, não é? Não preciso dizer mais nada, não é? Tenho que estar sempre à espera que chegue, e o correio porque anda sempre atrasado. Mas, e isto também teve custo e tem custos para todos nós. Portanto, há aqueles valores que deu para a Ana Rita e que eu também tenho que pagar, o meu amigo também tem, todos vão ter que pagar, temos que acrescentar estes. E mais, eu já lá vou à questão essencial, mas é mais. Por exemplo, em 2019, fala-se que a TAP, e bem, assegurou um conjunto de rotas e do PIB, 1, qualquer coisa. Entre 1% a 2% do PIB. Pois, mas também foi 1.175.000 euros, 1.175.000 euros foram pagos de prémio aos administradores e a alguns quadros superiores da TAP. Isto em 2019. Não foi pago em 2020, também estavam previstos cerca de 2 milhões de euros, porque na altura o Ministro disse, mas como é que é? Estamos em pandemia. Então depois o argumento não foi que a TAP está a dar prejuízo. Não receberam os prémios porque havia a pandemia. E é verdade que havia a pandemia. A questão... Mas isso são prémios para gerir o prejuízo. Nós também temos que pensar nessa perspectiva. É aí que eu quero chegar. Nós podemos não estar a premiar o mérito de gerir o lucro. Não, é que eu ainda não percebi, ao longo destes últimos anos, essencialmente destes últimos anos, porque é que temos que
ter diretores e CEOs das empresas que devem ter muita experiência, enfim, de gerir companhias de aviação, mas eu creio que é aí que está o problema também. O problema, na minha perspectiva, não está só na rota, menos rotas, menos passageiros. Eu creio que está na má gestão também. Sim, que menos rotas e menos passageiros foi transversal a todas A as todas companhias. as outras, aliás, todas as companhias. Nós sabemos que possivelmente não haverá nenhuma companhia que tenha em 2021 e 2020 gerado lucro. Mas Não é naturalmente. Agora um prejuízo deste buraco. Isto é uma vergonha. Quer dizer, a empresa dá prejuízos. Como disse bem, vai receber mais 990 milhões, mas em 2019 receberam prémios. Isto não cabe na cabeça de ninguém. É o que eu estou a dizer, nós não sabemos a que títulos é que eles foram premiados. Sim, mas sem querer, eu sei que esta também é uma questão ideológica, se vamos privatizar a TAP ou não, e eu não tenho qualquer problema em discutir se devemos ou não devemos privatizar a questão da TAP. Júlio, mas agora a questão é, se a opção fosse privatizar, neste momento, com base nestes resultados e com aquilo que são as perspectivas para o futuro, quem é que vem lançar a mão à TAP nesta altura? Claro. Não é? E aqui a questão é, quando eu digo que isto tem que ter um fim, tem que se tomar uma opção. A verdade é que o Estado está constantemente a injetar lá dinheiro, não é? E numa altura em que a privatização já começa a não fazer muito sentido, porque quem é que vai apostar na TAP nesta altura? Mas o Estado continua, somos todos nós, o Governo continua a pôr dinheiro em muitas coisas. Por exemplo, a propósito do aumento do salário mínimo nacional. Foi aberto a possibilidade às empresas para aumentarem os seus trabalhadores, concorrerem ao programa. Sim. A SONAI recebeu 450... Era um programa de incentivo para os acertos. Para incentivo de acertos. Sim. Onde a Era um programa de ajuda. Sim, mas curiosamente, no mesmo ano, a senhora CEO da SONAI recebeu quase a mesma coisa de prémios também. Quer dizer, há qualquer coisa aqui que não está bem. Sim, mas aí prende-se com o princípio da igualdade. Estando em condições para beneficiar a empresa desse apoio, não é? Aí temos aquela velha questão que é a política de gestão, ou seja, a atribuição de prémios aí não pode colidir com o facto da empresa, em sede de igualdade, eu tenho nada contra a SONAI, não é isso que estou a dizer. Só estou aqui a buscar alguns exemplos, procurar dar também alguns exemplos concretos, para dizer que isto precisamos aqui de uma, perdoem-me a expressão, de uma vassourada. Porque há aqui muita incompetência também no meio disto tudo. Porque depois vamos todos ter que pagar a fatura. Sim. Alguns de nós, eu já não irei pagar tanto, mas a minha filha, os meus netos, vão com certeza ter que pagar uma fatura bastante E a TAP aqui em relação, nomeadamente às negociações do despedimento coletivo, estamos todos recordados de dois senhores que estavam, penso eu, em Salamanca, que fizeram um vídeo a dizer que estavam a contratar trabalhadores espanhóis, não é? Sim. Quando em Portugal estava-se a discutir o despedimento coletivo e as negociações, nomeadamente reformas antecipadas, aqueles senhores fizeram um vídeo que publicaram numa rede social a dizer que estavam a contratar trabalhadores espanhóis para a TAP, ou seja, nada disto abona para a credibilidade da empresa, nomeadamente quando estamos a falar de mão de obra que é essencial para colocar uma companhia aérea em funcionamento, não é? Mas só mais um pormenor, tinha-me passado há bocadinho. Daqueles trabalhadores que foram despedidos, entretanto, tendo processo em tribunal e que estão a ser readmitidos, serão readmitidos com todos os direitos, mas e isto também é informação recente, alguns desses trabalhadores estão a ser contactados para desistirem do processo, regressarem à empresa, admitidos, para serem admitidos, mas com um contrato diferente daquele que tinham. Sim, onde vão perder direitos adquiridos, vão ter novas condições salariais. Portanto, aliás, isso é uma das políticas de gestão, que é diminuir os custos com o pessoal. Pois, não é? E com essa política de gestão, tira-se salário aos trabalhadores e depois os prémios... Atribuem-se os prémios à gestão. Os prémios aumentam, não é? Mas aí já faz sentido, porque aí já tem uma política de gestão mais equilibrada, que vai diminuir nos custos de pessoal, que sabemos que é um custo grande, e depois aí já faz sentido. Isto é uma injustiça social muito grande, Ana. Estamos a falar de milhões, mas quem paga sempre a fatura são sempre os mesmos, sempre. Sim, são sempre os mesmos. E havendo investimentos do Estado neste tipo de infraestruturas, sabemos perfeitamente quem é que está a suportar isto, não é? Se temos agora aqui um plano de reestruturação que nos vem de Bruxelas, pronto. Agora, há muito investimento que não vem de Bruxelas, não é? Que vai sair, que sai do nosso orçamento para isto, não é? Não sei se ainda posso usar mais um.
É reconhecido por todos, mesmo aqueles que defendem que a TAP deve ser extinta, que a TAP tem um papel também importante nas ligações aos Açores, à Madeira, às comunidades portuguesas no estrangeiro. E uma companhia aérea nacional, portanto... É uma companhia aérea. Não nos podemos esquecer disso, isso é essencial, todos, não é? Mas o problema está sempre na mesma linha. Ok, vamos procurar que isso aconteça, mas o nosso Ministro das Infraestruturas e o Governo em geral, e os portugueses, porque também temos uma palavra a dizer, vai ter que rapidamente, que nesta como noutras situações, pôr pés a caminho para tentar resolver esta situação, porque senão, digamos que é um poço sem fundo, não é? Sim. É um poço sem fundo. E esta problemática surge num tempo em que se soube que os preços já não aumentavam tanto como em 1994, portanto foi a maior subida de preços nos últimos 28 anos. Isso já se começa a sentir na carteira, Rita? Sim, isso, só quem não vá às compras, só quem não seja responsável por fazer as compras normais, as compras diárias, a carne, os legumes, os bens essenciais, o pão, o leite, a água, o óleo, que tanto se fala, não é? Por aí. É óbvio que nós estamos a falar de uma inflação de 5,3, não é? Penso eu que são números assim. Uma coisa é a inflação e agora, outra coisa também é a especulação. Por exemplo, nesta questão do óleo. Nós, naturalmente, o óleo que foi colocado, e foi o Júlio até falou nisto no último programa, este óleo estava feito, estava produzido, estava comercializado, o preço-custo daquele óleo que depois veio cujo preço foi alterado, não foi objeto de nada... a subida do preço dele não esteve indexado a nenhuma das condições inerentes à guerra na Ucrânia, ao aumento da eletricidade, ao aumento do gás, ao aumento de gastos de produção. É pura especulação. Portanto, a inflação, sim, nota-se muito. Temo que os salários não possam acompanhar esta inflação, o que vai determinar uma diminuição do poder de compra e uma crise social, não é? Porque as pessoas, quando começam a ter dificuldades em comprar os bens essenciais, quando começam a ter que fazer determinadas concessões, isto naturalmente acaba por se refletir na qualidade de vida e isto acaba por ser grave. Portanto, sim, nota-se perfeitamente. Nós temos um aumento da nossa fatura da economia familiar muito grande. Júlio, e isto é preocupante, naturalmente? É preocupante, naturalmente, que a guerra que se está a desenvolver no leste da Europa tem implicações naquilo que está a acontecer, mas isto, como disse a Rita e bem, isto já vinha atrás. Não é? Já havia a questão do preço dos combustíveis e da energia é um problema. No outro programa falámos de algumas empresas que já o ano passado negociaram, não é? Falaram aqui numa empresa da Águeda, não quero nem o nome nem os números, porque não fixei, só foi muito admirado que a fatura do gás que pagavam mensalmente quadriplicou, não é? E, portanto, as coisas, de facto, estão a ficar bastante, digamos, difíceis. A inflação faz-me recuar aos anos 70 e aos anos 80. Chegamos a ter inflação de 11%, 12%, 14%, e sabemos, aqueles que viveram esses anos, dos problemas que isto trouxe. Não é? É hoje evidente que as coisas estão mais caras, fruto, depois se eu preciso de me deslocar para levar estes livros a determinado local, o preço do gasóleo está mais caro da gasolina, eu tenho que colocar esses custos no meu transporte para levar para onde tenho que levar, com certeza que sim. Mas cá também especulação e que há muita gente a ganhar dinheiro à conta. Mas isto foi sempre assim, isto não é novidade nenhuma, não é novidade. Eu também creio que já disse isso aqui uma vez, é nos anos mais difíceis e nos anos em que há mais dificuldades em que se produz, ou não se produz, a riqueza não se produz com este tipo de coisas, se faz mais riqueza. E vamos ter, com certeza, a oportunidade aqui para uns anos verificar essa situação. Mas nós vamos ter muitas dificuldades. O Júlio estava a falar do ponto de vista empresarial, das empresas que viram a fatura subir da eletricidade. E se nós viermos... Júlio, só acrescentar, e se colocarmos essa questão no âmbito das instituições, por exemplo? Era aí que eu ia chegar.
Que é muito preocupante. Eu tenho estado mais ou menos atento, o Ministério, os ministros também, enfim, estão agora a começar, com certeza estarão preocupados com isso, mas houve agora uma reunião no início da semana. Às 8 da manhã, não é? Os parceiros. Não, os parceiros sociais. A conferência que foi às 8 da manhã. Não é? Para discutir, mas nós temos a questão dos combustíveis, não é? As associações de solidariedade social, as associações de bombeiros. Exatamente. A Liga, daquilo que eu sei sobre essa matéria, a Liga dos Bombeiros Portugueses já pediu uma reunião ao Governo há mais de 3 semanas e ainda não aconteceu. E já há corporações de bombeiros a recusarem, a dizerem que a manter-se estes mas apoios vão deixar de fazer os transportes não é possível. de doentes, Os valores, mesmo com o preço do gasóleo que estavam ano passado, já eram ridículos. E com este aumento não é possível. Não se consegue suportar. Não se consegue suportar. Há um conjunto de instituições que vamos voltar ao mesmo. As instituições de solidariedade social, as associações humanitárias, sejam elas, todas as associações, vão ter mais dificuldades. Quem vai pagar a fatura? São sempre aqueles que depois vão precisar de... Os bombeiros, por exemplo, só para dar os bombeiros de Cantanhede, há dias aí, publicamente, não estou a dar novidade nenhuma, saiu no jornal, os bombeiros de Cantanhede pura e simplesmente acabaram com o transporte de doentes. De doentes, pois. Claro que tiveram a população logo... Não é? Mas isto pode ser pode acontecer, pode vir a acontecer em muitas outras situações. Porque não é possível. E as consequências que isto vai ter, a propósito de uma questão que também a Rita colocou, os salários... Não vai haver aumentos de salários extraordinários, as empresas não irão fazer, com certeza, o Estado não vai fazer a atualização do salário que fez para a função pública, portanto, nós vamos ter aqui um ano muito complicado, e se as empresas, porque pagam mais, vão ter as dificuldades que têm já, os trabalhadores, as famílias, vão sofrer porque saem de casa, ou vão na sua motorizada, ou vão no seu carro para ir trabalhar, o combustível está mais caro. Se fizeram comer, gastaram mais, está mais caro. Chegam ao final do mês, estão a gastar mais 50. O salário não aumenta, de onde é que eles vão buscar? Alguns deles já sobrava mês para o salário que recebem. Eu acho que isto vai estar bom para algumas... peço desculpa. Administradores da TAP. Administradores que recebem prémios. Da TAP. Não, e também para os nossos juristas, porque vai haver muitos processos aí de incumprimento. De créditos mal parados, créditos, não é? E de não pagamento. Porque nós conhecemos, sabemos que há cidadãos, há agdenses, que contam o seu salário ou a sua reforma, aquilo está contadinho e estão sempre à espera que chegue o mês de junho ou julho para vir o subsídio de férias, para pagar alguma coisinha que ficou para trás por pagar ou para comprar os livros para os filhos. Ou os seguros logo do carro, assim. não é? Que ou os acontece seguros muitas do carro. vezes. Aliás, é Não é? interessante perceber porque é que a maioria dos seguros de carro, li isso há dias e nem me tinha percebido isso. É sempre em agosto, julho e agosto. É para alguma coisa. Da mesma forma que outros apontam para o mês de dezembro. É quando vem o subsídio de Natal para poder pagar. Ora, este país não vai a lado nenhum enquanto tivermos estas... Até porque o Júlio sabe isso melhor do que eu, mas os salários no setor metalomecânico e na metalurgia são salários naturalmente baixos. Não é? O que significa, não é? Que temos muitos trabalhadores que têm muitos anos de antiguidade e que nunca passaram do salário mínimo nacional, porque os contratos coletivos não foram negociados, ou são muito antigos e, portanto, ficavam aquém do salário mínimo nacional e, portanto, temos trabalhadores que não têm progressão na carreira, não é? Os operários, os trabalhadores indiferenciados, que trabalham uma vida toda e a única coisa que recebem, aqueles que recebem diuturnidades têm esse acréscimo. Mas há contratos coletivos que nem isso têm, portanto, recebem uma vida inteira o salário mínimo nacional. Portanto, a gestão familiar é feita com isto, com o salário mínimo nacional. Mas nós temos outro problema. Não é? O salário mínimo, com o valor que está, não é alto. Mas nós temos aí os salários médios, de recém-licenciados ou licenciados já há alguns anos, daqui a pouco estão ao nível do salário mínimo nacional. Do salário mínimo nacional. Sim. Portanto, o mal não está no aumento do salário mínimo nacional. O mal está em que os aumentos não foram na mesma linha de que foi. E nunca são, porque aquilo que é obrigatório aumentar é o salário mínimo nacional, mas depois os empregadores não têm capacidade para aumentar tudo aquilo que está acima do salário mínimo nacional. Eu aqui agora até nem estava a falar nos empregadores, nos empresários, até estava a falar do Estado. Da função pública. Da função pública. Estava a falar, até estava-me a lembrar da função pública.
E mesmo em algumas grandes empresas, podia dar aqui alguns exemplos, grandes empresas da área da... enfim, já há bocadinho de uma de outras áreas em que têm licenciados, não é, a ganharem pouco acima do salário mínimo nacional. Bom, vamos às notas finais, Rita. Já hoje estivemos bem, então. Estamos com quase 45 minutos. As minhas notas finais são, primeiro, há pouco não falei nisso, mas concordo inteiramente com a nota inicial do Júlio, quanto à primeira feira das profissões. Tive a oportunidade de participar na mesma e é uma experiência a repetir, estava muito bem organizada, havia mais de 40 profissionais, muitos alunos, e foi uma oportunidade não só dos profissionais que participaram, de também de auscultar as preocupações da juventude e de lhes tomar o pulso, não é? Perceber quais são as expectativas, o que é que eles pensam, o que é que lhes interessa, e dar os parabéns aos organizadores, foi um evento muito, muito, muito bom. Depois, a minha nota final prende-se com o mês em questão. Portanto, estamos em abril, para mim é um mês que me é caro. Gosto do mês de abril. No mês de abril, no dia 25 de abril, nasceu a minha avó Filomena, que era a pessoa mais luminosa que eu conheci até hoje, dona de uns olhos azuis que me transportavam sempre para o mar e para a liberdade. E, portanto, a minha nota final é precisamente sobre a liberdade conquistada no dia 25 de abril de 74, que seja por nós vivida todos os dias, principalmente numa altura onde a guerra nos faz tantas menções à necessidade de liberdade, à necessidade de paz. E, portanto, aquilo que a minha nota final era que consigamos viver o sentido de 25 de Abril todos os dias, não só na nossa participação política, mas sobretudo na nossa ação cívica, na nossa necessidade de sermos mais solidários, de sermos mais tolerantes e, sobretudo, de que as nossas ações promovam a paz. Muito bem. Júlio. Eu tinha aqui várias notas, mas uma vez que estamos com o tempo a escassear, ficam... Não, mas ainda temos tempo. Ficam... Não é, esteja à vontade. Estamos numa fase nova na nossa vida coletiva. Já houve a procissão da Solenidade dos Passos, vai haver a queima de Judas em Travassou, já há a feira em Rio Cobo. Isto, creio que a coisa está a começar... O Júlio vai cantar Abril daqui a dias. Mas eu sobre isso estava... A nota final. Vou eu e o coro misto do Orfeão d'Águeda. O coro do Orfeão d'Águeda vai... Com convidados. Com convidados, sim. Vai ser, já falámos disso, deixo para a parte final a última questão. Já falámos disso. De facto, vai ser um concerto bastante interessante, na linha daquilo que a Rita está a dizer, fica desde já convidada. Naturalmente. Porque sem cultura não há liberdade, é o título, o lema do... Vai ser um concerto na linha daquilo que o Orfeão tem feito, mas 24 de abril, muita não é? expectativa às 18 horas. Está a ser bem preparado e vai ser um grande concerto e a nossa memória coletiva, com certeza, irá ali rever-se em muito daquilo que foi o 25 de abril e os anos que seguiram, mas também a perspectiva e a expectativa que temos em relação ao futuro e à paz necessária no mundo. A última é uma nota de pesar, naturalmente não é da Águeda, mas conheci pessoalmente o Rui Moura Alves, que era o enólogo na Bairrada bastante conhecido. Tive o prazer de partilhar com ele muitas vezes a sua casa e queria deixar aqui um voto de pesar pela sua A sua bela adega, com mais de 70 garrafas de aguardente. E o conhecido vinagre, não é? É verdade, e tive o prazer de a conhecer bem e também de provar alguns dos néctares que lá tinha e, naturalmente, o vinagre, que era, digamos, aquilo que ele começou a produzir na Bairrada, que era uma coisa que as pessoas achavam que não iria ter resultado nenhum e teve e tem. Era um amigo. Rui Moura Alves também era um amigo do jornal. Sim. Sempre foi. Rita, boa Páscoa. Júlio, boa Páscoa. Muito obrigado, Uma igualmente, boa a Páscoa. todos. Daqui a 3 semanas voltamos a encontrar-nos aqui nos estúdios da Soberania TV. Final desta edição da Tribuna Soberana de 14 de abril com Ana Rita Carlos e Júlio Balreira. Amanhã, recordo, sexta-feira santa, às 21h30, no Centro de Artes de Águeda, terá lugar a 7ª edição da Gala Os Soberanos, na qual vamos homenagear a Banda Nova de Fermentelos, a ex-vereadora municipal Elsa Córrega e o atual presidente do município, Jorge Almeida. Estão todos convidados para a cerimónia, bastando que levantem o ingresso gratuito
na bilheteira do Centro de Artes. Esperamos por si, amanhã à noite, para um brinde de espumante. Boa noite, boa Páscoa.